Olá, querido amigo, querida amiga, que nos acompanha no nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje, nós comemoramos a Páscoa. E Páscoa significa libertação. Na Bíblia, nós temos dois eventos marcantes relacionados à Páscoa. O primeiro deles é a libertação do povo de Israel, do cativeiro do Egito. E agora, rumo à Terra Prometida, em liberdade, eles festejaram este momento. E a partir de então ficou instituída a festa da Páscoa. Mas no Novo Testamento, no momento da Páscoa, Jesus e os seus discípulos, como diz a Bíblia no capítulo 14 de Marcos, eu peço que você abra comigo. Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. Capítulo 14 diz o seguinte, no verso 22 em diante: E enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu. E disse: Tomai, porque isto é o meu corpo. A seguir, Jesus tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Olha só que coisa linda! Quando o povo de Israel celebrava a Páscoa, até naquele tempo, nos dias de Jesus, tudo tinha muita simbologia. Então eles comiam os pães asmos, sem fermento. Eles partiam também um cordeiro que havia sido sacrificado especialmente para aquele momento. Havia também as ervas amargas e havia também o suco de uva. Tudo isso simbolizava alguma coisa. Jesus foi muito claro neste momento em que ele estava tomando a ceia de Páscoa com os seus discípulos. E ele explicou o símbolo específico do pão e do suco da uva. O pão simbolizava o seu corpo sem fermento, ou seja, sem pecados. O suco de uva, ele mesmo disse, simboliza o meu sangue, que vai ser derramado em favor de muitas pessoas. Quando Jesus, neste momento da ceia, explicou essas coisas para os discípulos, nós hoje conseguimos compreender todo o significado da nova Páscoa. Nós, hoje, não celebramos um momento em que fomos libertos da escravidão física, mas nós celebramos o momento em que ganhamos liberdade da escravidão do pecado, de uma vida condenada à destruição, à morte eterna. É isso que Jesus fez. No momento em que ele se entregou na cruz, por mim e por você, ele passou pelo sacrifício que estava endereçado a nós. E por isso, nós podemos ter esperança. Eu convido você mais uma vez a abrir a palavra de Deus. Lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 53, é um trecho muito conhecido, mas eu quero repartir com vocês a partir do verso 4. Diz o seguinte: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Este trecho é muito conhecido. E centenas de anos antes de acontecer o sacrifício de Jesus no Calvário, Isaías, de uma forma muito linda, muito poética, descreveu esses momentos de agonia, que Jesus haveria de sofrer, como bem diz a palavra de Deus, pelas nossas transgressões, pelo peso do nosso pecado. A morte de cruz era uma morte vergonhosa, humilhante, destinada aos piores
assassinos, bandidos e salteadores. Quem era inimigo do Estado romano sofrer essa penalidade vergonhosa, ser pendurado nu no madeiro, na cruz. É o que aconteceu com Jesus. Mas nós sabemos que de criminoso ele não tinha nada. Ao contrário, nele não se encontrou nenhum pecado. Ele era inocente. Mas ele escolheu assumir os meus pecados e os seus pecados, os meus crimes e os seus crimes. Paulo é muito claro quando ele diz que o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus, porque podemos ter a liberdade através do sacrifício de Jesus. Ele pagou o preço que eu deveria pagar. Ele sofreu o sacrifício que você deveria sofrer. E o que podemos fazer para Jesus em retorno? Como nós podemos retribuir tão grande sacrifício? Não há nada que o ser humano possa fazer para Deus que o alegre mais, a não ser aceitar o sacrifício de Jesus. Assim, buscar uma nova vida, transformar o seu procedimento diariamente e seguir o exemplo de Jesus. Neste trecho de Isaías que nós lemos, diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Vamos entender aqui algumas coisas. Quando uma criança faz uma travessura, ela é castigada, ou pelo menos deveria ser. Nós temos instrução na palavra de Deus quanto a isso. Quando a criança faz uma coisa errada, ela é punida, ela deixa de participar de alguma coisa que ela gostaria de participar, ou ela perde acesso, por exemplo, a um brinquedo preferido. Mas a mesma coisa acontece conosco, com os adultos. Quando nós quebramos alguma lei, nós temos uma punição, não é verdade? E ainda bem que existe o sistema legal para isso. Senão nós alimentaríamos no nosso coração esse sentimento de impunidade e as pessoas que estão acostumadas a cometer crimes não teriam limites. Quando você atravessa um sinal vermelho, você é multado. Quando você furta alguma coisa e a polícia descobre, você também sofre consequências. Para tudo existe consequência. Na verdade, existem consequências para as ações erradas, mas existem consequências também para as escolhas corretas. E as consequências são boas. Olha só, muito interessante. Então, quando o profeta diz que o castigo que nos traz a paz, ou seja, aquela punição que deveria ter caído sobre nós para deixar o sistema equilibrado, existe um crime, tem que existir punição. Este castigo não era perder algo, ser privado de liberdade por um tempo, ou assim por diante. O castigo para o pecado, como diz a Bíblia de forma muito clara, é a morte. E ninguém consegue pagar esse castigo, este preço, ser punido dessa forma várias vezes, não é verdade? Você já conheceu alguém que morreu 5 ou 6 vezes por ter cometido vários crimes? Eu não conheço. Então, Jesus decidiu sofrer esta morte por mim e por você. Esse castigo que ele sofreu, sem precisar e sem merecer, nos trouxe a paz, nos colocou em equilíbrio mais uma vez com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo. Desde que nós vivamos como pessoas que aceitam esse sacrifício e que buscam ter a sua vida renovada e transformada. Então eu pergunto para você, meu amigo e minha amiga, entendendo o contexto da Páscoa real de hoje, do sacrifício de Jesus, eu digo Páscoa real porque existe uma Páscoa irreal aí. Existe aí fora a tendência de aplicar objetos, símbolos que não tem nada a ver com o momento em que vivemos. Um coelho que bota ovos, esses ovos são de chocolate, coisas irreais e que não tem nada a ver com a simbologia original. A Páscoa original significa, como eu disse no começo da nossa meditação, libertação, libertação do pecado, do cativeiro simbólico que temos aqui nesta terra, sob o jugo do inimigo. Agora, Jesus trouxe para nós
a libertação, a esperança. Qual é a sua decisão hoje? Você decide, com o coração cheio de agradecimento, amar, respeitar e obedecer a palavra de Deus, esse Jesus maravilhoso que fez tanto por mim e por você? Se sim, eu convido você a orar. Feche os seus olhos. Deus de amor, nós te agradecemos o tanto que Jesus fez por nós para nos libertar da escravidão do pecado. Nós hoje podemos ter esperança de uma vida nova que começa já aqui, agora, deixando para trás todo o mau costume, deixando para trás todas as más escolhas e vivendo como Jesus viveu, buscando a Tua palavra, amando e respeitando o próximo e tendo Deus em primeiro lugar na nossa vida. Senhor, transforma-nos diariamente. Nós, neste momento da Páscoa, queremos tomar, Senhor, simbolicamente, o pão, que é o corpo de Cristo, e o suco de uva, que simboliza o seu sangue. E desta forma, Senhor, queremos nos colocar à disposição das Tuas mãos, para que o Senhor faça de nós o que o Senhor bem entender, como um artesão muito habilidoso, que utiliza ferramentas imperfeitas. Assim somos nós em Tuas mãos. Nós queremos que o Senhor nos use, que o Senhor nos mova, para que sejamos úteis para a Tua causa, para o próximo. Abençoe a família de cada um que está nos ouvindo neste momento. Guarda, Senhor, estas pessoas que precisam, assim como eu, desesperadamente do Teu amor. Transforma-nos, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão e minha irmã. Sinta-se tocado pelo poder e pelo amor de Deus. Tenha esta certeza. Ele se entregou por amor, no seu lugar e no meu lugar. Um grande abraço.